Salve, meus queridos amados amigos e irmãos. Na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, mais um início de semana. Na presença do Senhor, agradeço a Deus por mais um dia. Como é que vocês estão? Todo mundo bem, né? Eu também estou ótimo. Que Deus nos abençoe, nos dê força, saúde. Mais essa semana. Estamos iniciando o mês de novembro, né? Penúltimo dia, penúltimo mês do ano. Estamos findando o ano 2025. O ano de 2026 vem com transformação, com vitórias. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens enviadas, pelo apoio que vocês têm me dado. É um grande incentivo ter vocês. Que Deus abençoe, muito obrigado. Vamos começar mais um vídeo assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, transgressões por pensamento e ignorância. Eu fiz que eu posso fazer que agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, obrigado pela noite de repouso, mais um dia. Pela vida de cada um dos teus filhos junto comigo, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Fala também, Senhor, no livro de Levítico, no capítulo 11. Sem representação, sem repetição, para consolo. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Irmãos, estamos iniciando, contando, acabando provérbio. Ontem eu não gravei vídeo. Eu passei o dia na casa da minha filha. Lá é um lugarzinho bom, área. Tem um pé de manga, uma área fresquinha. E ali perto da tarde eu dormi. Fiquei esperando as energias. Só que à noite eu não consegui dormir de novo. Passei a noite acordado. Então eu pedi aquela. É, tira os dois extratos, né? Eu não dormi a noite toda de novo. Não foi porque eu dormi à tarde. As coisas, muitas vezes, problemas, né? As aflições, as lutas, muitas vezes nos faz perder o sono. Eu perco a sono fácil, sempre foi assim. Que a coisa passa a noite em claro, né? Eu louvo a Deus por isso. Levantei à meia-noite para orar, deitei novamente 6 horas da manhã, mas eu não consegui dormir. Deus está trabalhando na minha vida, eu sei disso. Então, desculpa de ouvir a saudação que eu mandei no TikTok. Eu creio que não passar direito não pegou o Instagram. Ali, uma saudação que eu dei na igreja na sexta-feira. Deus abençoe. Vamos lá, para o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. O escritor de Eclesiastes, o rei Salomão, ele escreve. Eu creio que o livro de Eclesiastes, quando ele está ali já na sua velhice, né, ele começa a refletir nas coisas que ele fez e as coisas que ainda vinham sobre ele. E ele escreveu 3 livros: Provérbios, Sabedoria, né, Eclesiastes, e o livro de Cantares. Eu vi que ali no livro de Cantares, de Eclesiastes, a maior angústia, ele começou a meditar de tudo que ele tinha feito, nos erros, nos acertos. Entristeceu-se, talvez, por ele desagradar a Deus. Talvez não, esqueceu, com certeza. Então ele começou a refletir, começou a escrever esse livro, que deixou para nós hoje. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. Para tudo Deus tem um propósito nessa terra, debaixo do céu, em cima das águas. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar,
tempo de arrancar o que você plantou. É tempo, nós sabemos que nós temos o tempo de nascer, ser menino, ser criança, menino, jovem, adolescente, chega a velhice. Vai chegar o tempo também da gente deixar esse corpo, nosso corpo virar pó. E nós, nesse tempo todo de nossa vida, nós temos que cuidar da nossa alma. Porque tudo nós vamos prestar conta ao Senhor. Tempo de arrancar, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de lançar fora. Tempo para todas as coisas. Tempo de plantar a palavra do Senhor, o amor do Senhor. Tempo de plantar carinho com as pessoas. Tempo de plantar semente para que dê fruto. Tempo de regar a terra. E tempo de arrancar o que plantou. O amor, a esperança, a ajuda, essa a gente não pode plantar. A gente planta, mas não arranca. Porque arranca é quando a gente começa a entristecer o Senhor, começa a entristecer nossos amigos, nossos parentes, começamos a lançar fora, ou lançar em rosto as coisas que a gente fez. Desagrado, esquece as pessoas. Então nós estamos plantando, estamos tirando o amor que a gente plantou, faz a nossa ira, nosso rancor. O amor a gente nunca arranca. Tem que plantar, semear para que ele dê semente. Mas o homem, na sua soberba, ele sempre arranca. Tem uma ferida que ele causa nas pessoas que arranca aquele amor, arranca aquela palavra, aquele ensinamento, aquele carinho que ele teve para as pessoas. Nós devemos ter a diferença, meu. Temos que plantar amor, temos que plantar semente, a semente do amor, a semente da palavra do Senhor, plantar a vida. Mas muitas vezes, a nossa falta de vigilância, nós arrancamos essa semente que nós plantamos. Quando fala tempo de plantar, é tempo de plantar a terra, semear, e arrancar o que plantou, e colher os frutos da terra. Nós temos que plantar amor, é tempo que nós colhermos a semente do amor. Essa é a mensagem de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos agora para o livro de Levítico, no capítulo 11. Continuando, Deus falando com Moisés, lá no livro do Êxodo, Levítico dando as leis, os mandamentos a Moisés e a nós. E nós, eu não sei, somente Deus sabe. A nossa vida hoje, nós erramos. Os animais que não se devem comer. Eu lembro que na minha meninice, a gente ia para a fazenda do meu avô, a gente morava na cidade de Porto, no interior da Bahia, ou do São Paulo. E ele morava, ele trabalhava numa fazenda. Era um pouquinho, era longe, mas um pouquinho próximo da cidade de Paulo de Faria. E aí ele passava um tempo lá, ia para plantar, ajudar a limpar a terra. É o que está no livro de Eclesiastes, né? Nós íamos ajudar a plantar, depois íamos para colher. Geralmente nessa época, meu avô enviava cartas para minha mãe. E a gente ia, meu pai não ia trabalhar, mas a mãe levava nós para ajudar. E ali eu lembro, a gente comia as caças, em casa comia tatu. Já cheguei a comer raposo na minha meninice. Uma certa época, meus tios saíram para caçar e vieram macaco enorme. Fizeram na vara, ali trataram, nós comemos. O tempo da nossa ignorância. Mas são animais que não
deve-se comer. A gente hoje come carne de porco. Aí, como é que está? Onde nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Ele diz com esse mandamento aqui, o povo de Israel, para a semente que ele separou para ser o povo dele. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos esse povo eleito por Deus. Ele deixou essa lista, mas nós vemos hoje todas as pessoas. Eu não sei. Eu sei que a palavra do Senhor é verdadeira. Ele diz que ele não muda e jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E lá no livro de Apocalipse fala que ninguém pode arrancar um tio ou um jota da palavra que está escrita nesse livro. Dessa palavra eterna. Nós arrancamos, mudamos a palavra do Senhor, nosso nome também será arrancado do livro da vida. Não sei o que fala, é a Bíblia, o livro de Apocalipse. Então, o que está escrito na Bíblia, ficou até hoje escrita, é para nós também no dia de hoje. Os animais que devem comer, o que se não deve comer. Então Deus deixa aqui para Moisés uma lista dos animais que o povo deve comer e não deve comer. A lista extensa. Aí nós vemos cavalo hoje, no Brasil, no mundo, tem açougue, frigorífico de cavalo, onde já bate cavalo. Esse eu nunca comi. Mas já comi carne de jacaré, tanta coisa eu já comi. Será que Deus leva em conta o tempo da nossa ignorância? O tempo da ignorância dos nossos pais? A palavra do Senhor fala no livro de Isaías, do profeta Isaías, que quando nós aceitamos Ele, confessamos nossos erros, Ele joga todos os nossos erros do passado, do tempo da nossa ignorância, no lago do esquecimento, esqueceu tudo. A partir daquele momento, você e eu somos novas criaturas. Não estou falando aqui para cristão evangélico. Estou falando para todo cristão que segue a Cristo. Todas as denominações. Não falo de igreja. Estou falando de Deus. Do amor de Deus conosco. Você deixou essa lista extensa. De animais que podem se comer e que não podem. Do que é abominável ao Senhor e do que não é. Ela continua valendo. Porque Jesus falou, eu não vim invalidar a lei, eu vim cumprir. Jesus não tirou nada da lei. A lei permanece, ela é eterna. Mas o nosso tempo de ignorância, Deus mesmo nos alerta no livro do profeta Isaías que ele já jogou o nosso tempo, nossa ignorância. A partir do momento que nós confessamos Ele, entregamos a nossa vida a Ele, no lago de Ele não lembra de mais nada. Por que nós vamos nos condenar? Quem nos condena é o inimigo da nossa alma. É a pessoa que não tem Deus no coração. Mas quem nos justifica é Cristo. Nós somos justificados por Ele. Eu vou ler um versículo dos animais que devem comer e que não se devem. Eu não vou ler a lista dos animais, que ela é extensa. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, falai aos filhos de Israel, dizendo, esses são os animais que comerei, e comerei todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas. Remói entre os animais, aquilo comerei. Desse, porém, não comerei. Dos que remói e dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas. Esse será imundo. O coelho que remói, mas não tem unha fendida. Esse será imundo. A lebre porque remói, mas não tem unha fendida. Esse será imundo. Então, muitos animais que são imundos,
que não se deve comer e o homem hoje come. Como é que Deus vai tratar conosco sobre isso? O tempo da ignorância ele deixou para trás. Mas a partir do momento que eu comi, que eu aceitei Jesus, que eu confessei como meu único Cristo salvador, tudo que está, que eu conheço, comecei a entender a palavra, tudo está escrito. Está valendo. Sempre valeu. Irmãos, o porco, por exemplo, eu como carne de porco, eu não como. Eu não gosto do frango, não gosto muito da carne de gado. Olha as partes do porco, eu como algumas. Eu também tenho essa cirurgia, pessoas que impedem eu comer certo tipo de carne. Não desce. Peixe, eu como, não é muito difícil. Porque também peixe está caro, viu? Tudo está caro, mas não estou aqui falar de preço. É da nossa vida com Deus. Mas a palavra do Senhor fala que tudo que nós comemos e apresentamos no Senhor para ser santificado. Agora, nós não devemos ter dúvida naquilo que está toda a Bíblia, que comemos, que devemos comer. Como de tudo que vem no mercado, mas não pergunta nada, por causa da consciência. Não somente da sua consciência, mas daquilo que vem. Tudo que você come, tudo que você está na Bíblia, e apresenta a Deus em oração santificada. Vamos, irmão, pelo menos na nossa vida, sobre essa terra, lembrar de apresentar o nosso alimento, a nossa vida. Tem pessoas que sentam na mesa para comer, ele já pega o prato naquela ganancia e vai devorando tudo. Não apresentou, Senhor. Então, irmão, vamos vigiar em tudo que nós fazemos. Vamos sempre lembrar que Deus deixou uma lista do que é certo e o que é errado. Vamos cuidar mais da nossa alma, cuidar também da saúde da nossa carne. Deus tem ciúme, tanto dessa carne que vai virar pó, como nossa alma. Deus tem ciúme de você. E se Ele deixou escrito essas palavras, foi para nossa cura, nossa alma. Foi para nós termos vida com Ele. Então, vamos vigiar mais no que nós fazemos, no nós comemos, nós tocamos. Vamos, pelo menos, se você come de tudo que vem no mercado, pelo menos apresentar ao Senhor, pedir Ele que santifique. Essa é a palavra de Levítico, capítulo 11. Hoje, segunda e terça, estaremos no livro de Levítico. Depois vai sair por um tempo. Vamos seguir até pegar a Bíblia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado pela tua graça, pela tua presença. Apresento teus filhos e tuas filhas para nessa hora. A minha vida, meu lar, meu ministério, na tua presença. O Senhor sabe as lutas, necessidades de cada um de nós, Pai, que estamos sobre essa terra. Os altos céus são completos, contempla as nossas aflições e está trabalhando a favor de nós. Que tudo que nós fazemos de errado, haja arrependimento, Pai. Cada dia uma busca para a nossa salvação espiritual, para a nossa vida espiritual. Abençoa teus filhos, Pai. Supra a necessidade de cada um deles, a minha necessidade. Supra a necessidade que nós temos de Ti, Pai. Nós temos necessidade do Senhor, Pai, da Tua palavra, da Tua presença na nossa vida. Abençoa o lar de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão com 276 inscritos no YouTube. Que Deus abençoe.
O nome do canal é José Igor, contando parte da minha história. A última profecia da Bíblia para se cumprir. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama. Ele provou o amor dele para comigo e com você. Naquele sacrifício na cruz do Calvário. Onde ele se entregou por amor a mim e a você. Mas ele está voltando. Ele morreu como cordeiro e voltará como leão. Advogado ele é hoje, mas voltará como juiz. Que Deus abençoe. Prepare a igreja para contar com o seu Deus. Um abraço, irmão Jorge. Uma semana abençoada. Um ótimo domingo. Fica na paz de Jesus Cristo.